apresentações. Eu vou pedir para o Alessandro se apresentar, contar um pouquinho para a gente da sua história, né, como ele chegou até os óleos essenciais, e em seguida eu peço para o Dr. João Marcelo e para o Johnny em sequência. Então, primeiro, eu queria agradecer aqui o convite. Para mim é um prazer enorme estar falando aqui de dois temas que a gente gosta tanto o esporte, que eu passei praticamente minha vida inteira dentro do esporte, e agora com os óleos essenciais, depois de ter descoberto aí esse novo mundo. Então, só para me apresentar rapidamente, meu nome é Alessandro Piazzi ou Alessandro Fromer, e às vezes me conhece mais como Fromer, em alguns lugares mais como Piazzi, em outros locais. Eu sou fisiologista do exercício e dentro da experiência aí, eu sou formado, sou bacharel em esporte pela Universidade de São Paulo, e aí a gente rodou, depois foi procurar alguns conhecimentos aí fora, tem algumas formações na França, na Inglaterra também, e dentro da atuação profissional, atuei muito dentro do futebol, né? Praticamente 20 anos aí dentro do futebol, em vários níveis. Então, fui fisiologista do Palmeiras, da Seleção Brasileira, onde eu tive o prazer de trabalhar aí com o Dr. João Marcelo, onde trabalhamos pela primeira vez. É engraçado porque a gente vai criando, o esporte traz um vínculo de amizade aí muito grande. Eu até brinco, em alguns momentos eu passava muito mais tempo com ele do que com a minha própria esposa, né? Às vezes a gente ia viajar com a seleção aí 20 dias, 30 dias, 40 dias num torneio, numa competição. Então foi criando esse vínculo de amizade aí. E também tive algumas experiências fora do Brasil, na Europa, trabalhei em alguns times profissionais na Europa, na Ásia também, nos Emirados Árabes. E por que eu estou falando tudo isso? Porque a gente rodou bastante o mundo. Hoje eu estou nos Estados Unidos, é o sexto país que a gente mora. O futebol foi levando a gente aí para vários locais. E sempre que a gente trabalha em equipes, principalmente seleção, né? Vem muita gente, o que é normal, oferecer produtos, oferecer tecnologia, metodologia. Então a gente recebe muita informação, mesmo que a gente busca muita informação, mas a gente também recebe muita informação. E, para ser bem sincero, eu nunca tinha ouvido falar de óleo essencial dessa forma que a gente entende hoje. Para mim, óleo essencial era algo para deixar um cheiro na casa, um cheiro de eucalipto no banho, e só isso. Até que um dia, por um acaso, minha esposa chegou com um monte de óleo essencial em casa e foram acontecendo várias coincidências na vida, né? Uma delas, eu tinha uma questão digestiva, né, um problema muito sério, há vários anos, e do dia para a noite, assim, 10 dias eu resolvi aquilo, tá? Isso mais no uso pessoal. Tinha muita dificuldade para dormir, e por um acaso eu comecei a dormir muito bem com o difusor ligado no quarto. Então foram acontecendo várias coincidências, que a gente acha que é coincidência, e nós que temos uma formação um pouco mais acadêmica, científica, a gente fala, isso aí é influência, a parte psicológica, é sugestionamento. Até que um dia eu fui treinar musculação, tive uma contratura no trapézio, na área do pescoço, e aí ela veio com outro óleo, tudo tinha um óleo, né? Aí ela veio com óleo e passou no meu pescoço e eu senti um alívio naquela hora. Mas o que me chamou muito a atenção foi no dia seguinte, que eu estava com dor muscular tardia, né, normal de treino, no corpo inteiro, menos naquela bolinha que ela passou, naquela região que ela passou o óleo. E aí aquilo mexeu com o ego. Eu falei, pô, não é possível. Faz 25 anos que eu estudo isso aqui. Eu trabalhei, a maioria dos clubes que eu trabalhei, a minha função era recuperar atleta. Então, já tinha colocado atleta no gelo, já dei choque em atleta, já usei bota de compressão, meia calça, tudo que era possível para recuperar atleta. E aí ela vem com um óleozinho assim, passa e resolve. E aquilo me chamou muito a atenção. Aí eu comecei a validar, né? Eu falei, não é possível, vamos testar. A gente é muito cético, acaba tendo que ver para crer, né? Então eu comecei a mandar amostras, né? E para várias pessoas, para testar. E eu ligava, por exemplo, um amigo preparador físico, que é triatleta também. Eu ligava e falava, vou te mostrar um negócio, te mandar, eu não quero te falar o que é, só treina, passa numa perna, né, numa panturrilha, e na outra não. Até o Johnny vai falar um pouco mais sobre esse óleo, esse creme aí. E aí ele me ligava no dia seguinte, nossa, o que aconteceu? Parece que eu treinei com uma perna e com a outra não. E aquilo foi me chamando muito a atenção, porque era algo recorrente. Todo mundo que eu falava para testar óleo essencial, mesmo sem saber o que era, tinha resultados impressionantes. E aí a gente começou a fazer uma pesquisa bibliográfica, ir atrás das informações, o que tinha na literatura científica a respeito do tema, e a gente começou a achar informações muito, muito interessantes, coisas que eu não tinha nem ideia.
Então, vou citar um exemplo aqui. Buscando por que o óleo ajudava nessa recuperação muscular, eu caí num estudo que usava um óleo de hortelã-pimenta, que chama peppermint ou hortelã-pimenta. E aí eu vi que esse óleo de hortelã-pimenta foi feito um estudo onde foi administrada uma gota de óleo essencial, então uma gota só, né, que ele é muito potente, para um grupo de atletas, né, de estudantes, e o outro grupo não usava nada, só tomou um copo d'água. E esse estudo mostrou que o grupo que usou hortelã-pimenta, em 5 minutos, ele melhorou a performance, tanto de força muscular, potência, então um teste de salto que mede a potência, melhorou capacidade pulmonar, né, a capacidade respiratória, e melhorou também o tempo de reação, que é algo muito... É o tempo que você... É o tempo que você tem para reagir a um estímulo, tanto visual como auditivo. Por exemplo, um atleta na natação ou no atletismo, que tem que reagir rápido ao estímulo sonoro. Então, esse estudo mostrou que o atleta reage mais rápido. E a gente sabe que para o atleta de altíssimo nível, 1/100º, 1/10 de segundo são coisas assim absurdas. A gente está vendo, vai ver agora, né, que está começando os Jogos Olímpicos, a gente vai ver que as diferenças são muito pequenas. A diferença entre o primeiro campeão, medalha de ouro, e o 8º colocado, às vezes, está dentro menos de meio segundo de diferença, ou até menos do que isso. Então, quando a gente vê esses resultados expressivos, a gente começa a se interessar e ir um pouco mais a fundo. E aí, quando é esmola demais, o santo desconfia, né? Fala, deixa eu ver se esse estudo aqui, a gente vai testando até achar, a gente tenta achar a falha. O cientista, né? Quem trabalha com questões acadêmicas, ciência, é o cara mais chato que tem, porque ele sempre tenta achar a falha. Onde que está a falha? Deixa eu ver onde que está o erro. E eu fui testando o erro várias vezes. E não consegui, a gente não conseguiu achar até agora, porque a gente fez um estudo com atletas de futebol profissionais de um time de Série A, tá? Um time, não vou falar as cores dele, um time de São Paulo que tem as cores do gramado, então um dos maiores times do Brasil atualmente, sem citar nomes aqui. E a gente usou os óleos essenciais, fez o mesmo teste, e esses atletas que são altamente treinados em força, altamente treinados fisicamente, a gente viu o mesmo resultado. O grupo que tomou água, como era de se esperar, não teve uma variação, teve até uma pequena queda, e o grupo que usou hortelã-pimenta teve uma melhora muito acentuada de performance. E aí a gente começou a implementar alguns protocolos, existem vários outros protocolos para foco, para concentração, protocolos para resistência, para tiros de resistência, né, para provas de resistência, protocolos de recovery, que o Dr. Marcelo vai falar um pouco. E aí, o que for, a conclusão que a gente teve de toda essa observação é que a gente começou a introduzir alguns protocolos dentro do esporte, e aí a gente entrou, por exemplo, em clubes de Série A. Então, hoje, o Palmeiras usa óleos essenciais diariamente, Corinthians usa óleos essenciais diariamente, Botafogo usa óleos essenciais diariamente, dentro de um protocolo, e vários outros clubes de futebol já estão usando óleo essencial. A gente montou um protocolo de aproximadamente 10 óleos, né, entre 7 e 10 óleos, dependendo do tipo de protocolo. Às vezes tem um protocolo mais individualizado ou um protocolo de equipe, e hoje faz parte da rotina. Assim como o atleta tem suplemento, ele tem alimentação, ele tem fisioterapia, ele tem todo o trabalho dentro do clube, o óleo essencial é mais uma ferramenta que ele pode usar para melhorar a performance e favorecer recuperação. E não só no futebol, lógico, futebol, que eu trabalhei a vida inteira, mas nós temos hoje protocolos montados que a gente, com muito resultado, por exemplo, no vôlei, futsal, tem até um estudo que o Johnny fez no futsal que viu melhora de precisão de chute. Então, os atletas acertavam mais vezes o gol depois de usar esse óleo de hortelã-pimenta, tinham maior tempo de reação, melhor agilidade. Tem nadadores hoje que estão na Olimpíada, que usam óleo essencial, que depois começaram a usar, integraram dentro da rotina deles. Atletismo, canoagem, várias outras modalidades que foram se abrindo. E hoje eu diria que o óleo essencial ele faz parte da rotina do atleta. Ainda é uma área de conhecimento relativamente nova, mas ela já tomou um corpo dentro aí do mundo esportivo que é muito interessante, que está trazendo bastante resultados aí na prática também. Tá certo? Muito bom, muito bom.
Muito, essa questão de coincidência, né? Essa coisa de a gente achar que é coincidência, todo esse ceticismo é uma coisa que acompanha todo o usuário de óleos essenciais no começo, né? A gente nunca acredita que pode ser tão bom assim, tão simples assim, né? A gente está sempre acostumado com tantas dificuldades que quando o negócio funciona, a gente fala, não é possível. E você, João Marcelo? Vamos lá, Conta para a gente um pouquinho da sua história, como os óleos essenciais entraram na sua história, na sua profissão. Conta um pouquinho para a gente. Vamos lá, boa noite. Obrigado pelo convite, gente. Tá todo mundo ouvindo aí, tranquilo, né? Estou vendo aqui no chat que tem gente que não está com som. Tem gente dizendo que não está ouvindo, mas agora começou. Sala cheia, gente. Sala cheia, pois é. Sala cheia. Eu estou só acompanhando aqui, tá? Tá ficando bacana, tá ficando bonito. Bom, meu nome é João Marcelo, falo aqui do Rio de Janeiro, sou carioca, né? Então, e sou médico, tá? Vamos tirar esse doutor da frente, que eu acho que aqui tá todo mundo... Esse negócio de doutor até me incomoda um pouquinho. A Alessandro sabe disso. Ele chama de doutor, mas me incomoda um pouquinho. Mas, enfim... Eu fiz medicina esportiva, formei daqui uns 15 anos, 14, 15 anos, e fiz ortopedia também, na verdade, mas sempre irrequieto com essa parte de não ficar só na parte curativa do processo, enfim, da parte daquela... A gente trabalha com esporte, a gente fica dentro do campo, a gente fala de botar spray e botar gelinho. Aquela coisa parece mágica, né? Eu sempre fiquei meio irrequieto, né? Isso aí é muito pouco. Tem algo a mais aí. E, enfim, esse negócio de pensar dentro da caixinha eu não gosto, não. Eu gosto sempre de abrir o espectro, né? E aí fiz medicina integrativa, enfim, para tentar associar outras coisas. E dentro da medicina integrativa, eu comecei a conectar, entrar em contato. Já praticava meditação há algum tempo, já praticava yoga há algum tempo, uma coisa que já fiz curso de formação para ser instrutor de meditação, estou fazendo alguns de yoga, enfim. Eu gosto de estar sempre pensando no além. E por que isso conecta tudo? Porque a gente começa a falar sobre a relação mente e corpo. Isso foi uma coisa que sempre me atraiu, né? Essa relação. Por que a mente é sempre desconectada do corpo, né? Por que a psicologia... Eu que sou casado com psicólogo, filho de psicólogo, enfim. Por que a psicologia era uma carreira humana e a medicina uma carreira de saúde? Onde é que estava essa... Por que a parte mental estava fora disso? Até brinco com o pessoal, falei, a psicologia tem que estar transitando em todas, porque refere a todo mundo. Essa desconexão a gente vai começar a estudar, e essa desconexão vem lá de trás. Nossa formação médica, inclusive, já é pautada em cima dessa desconexão, o que é ruim, porque a gente desconecta muito essa parte dessa relação mente-corpo, e dentro da própria faculdade, da nossa própria formação de médico, a gente vê, falando sobre sistema simpático, parasimpático, sistema nervoso autônomo, estresse. Poxa, mas isso tudo é a parte mente-corpo. E aí começou a me interessar. Aí, nessas coincidências da vida, né, que o Alessandro falou, a gente vivia sempre entrando em contato, foi uma pessoa que o futebol me colocou na minha vida, uma gratidão eterna ao futebol, né, porque a gente vai formando bons amigos. Onde é que eu poderia conhecer uma pessoa de São Paulo? Hoje tudo bem, está tudo conectado, mas naquela época eu nem falava muito disso. Nessas seleções que a gente ficava 40 dias viajando, então havia papo para muita coisa, né? E aí a gente começou a relacionar, bater papo, manter uma amizade forte, que perdura até hoje, e graças ao nosso querido Alessandro Franga, que falou de um time verde lá de São Paulo, acho que é o Guarani, né? Não sei, mas enfim, não é a Série A. Mas, enfim, falou um pouco sobre essa relação. Eu comecei a falar, cara, eu estou mexendo com um negócio de mindfulness, de meditação, para atleta, uma relação mente-corpo. Ele, cara, tem uma coisa muito legal que a minha esposa está mexendo. E começou a mandar artigo de falar sobre óleo essencial. Enfim, como você falou, tem aquela questão do ceticismo, né? Tudo no começo é ceticismo. Como é que é isso? O que é isso? O que não é? O que não é? A gente vem de uma cultura curativa, né? A formação médica é uma cultura absolutamente curativa. Eu me formei em 98, então, quer dizer, uma outra geração, então é uma cultura muito grande nessa questão. E aí, papo vai, papo vem, vai para lá, vai para cá, muda de time, a gente tem batendo contato, o Ale mandando vários artigos, estudos, enfim, fomos chegando a alguns conceitos, a alguns lugares, pessoas em comum,
um grande amigo nosso em comum, que é o Otamiro Bottino, que é um fisiologista de um enorme renome, que ele fala, uma vez ele comentando com o Ale pode abrir o seu Ale, só vou experimentar isso aqui no clube X, né? Porque é você que está me oferecendo. Ou seja, é o padrão Alessandro de qualidade. Então, o padrão Alessandro de qualidade nos trouxe esse contato com o óleo essencial. Até que uma vez ele veio aqui no Rio de Janeiro, fez uma apresentação num condomínio aqui na Barra, eu morava aqui na Barra, no mesmo condomínio, e acabou que ele entrou em contato, na hora me apresentou um rolon, né, um rolonzinho de Blue, eu estava com uma dor, enfim, aquelas coisas que a gente vê como é que é melhor e a gente sente na pele. Eu acho que uma das grandes coisas que fazem a gente trabalhar, eu brinco, a gente não precisa infartar para ser cardiologista, tá? Mas eu acho que quando a gente começa a vivenciar certas coisas, vivenciar certas experiências de medicações, de procedimentos, é importante, fica muito mais genuíno a gente passar para frente, muito mais fidedigno no processo. Então, quando a gente experiencia, melhor dizendo, e começa a usar, ouviu antes aqui de estar batendo papo, começa a botar a lavandinha para dormir, a lavandinha para um filho, eu estou com um filho de 7 meses, então bota não só no difusor, mas bota na roupinha, para dar aquele descanso. Como é que é impressionante, como é que a gente nota uma diferença? E a gente começa a perceber. E muitas das vezes, quando a gente começa a sentir essa situação, a gente fica interessado. E aí, ministrando do esporte, a gente, como a Alessandra falou, a gente é bombardeado no esporte, e o atleta também, de zilhões de procedimentos, de medicações, de panaceias que vai resolver. Então, olha, se você for ver um baú de fisioterapia, de procedimentos, quando o pessoal vai ver de fisiologia, olha, são 2 a 3 baús, assim, baús enormes para a gente colocar. E aí, o próprio atleta também carrega as coisas próprias dele. Então, se eu falar assim, vai aparecer mais alguma coisa, o que é isso que está acontecendo? E uma das vantagens do óleo essencial é que o atleta carrega no necessaire, melhor dizendo. Leva a necessaire dele para uso próprio, né? Enfim, como o Alessandro começou a trabalhar nesse Clube Verde de São Paulo, ele começava a mandar alguns relatos dos atletas que usavam para dormir. E a gente começa a notar não só a qualidade, o que é importante, da vida do atleta, mas da família do atleta que é envolvido, que muitos deles levam para casa. E começam a usar em casa. E começa todo mundo a perceber a melhora. Então, quer dizer, a coisa começa a girar de um jeito que a gente vê, realmente, o negócio tem um efeito legal. Então, nessa brincadeira toda de futebol, trabalhei em 2 clubes aqui no Rio e hoje estou no Botafogo, de futebol e regatas, né? Um grande honra, um grande prazer estar de volta ao Botafogo. A gente vê o quanto que isso faz, né? Faz a diferença. Hoje a gente, infelizmente, não podemos colocar nos quartos atletas, porque a gente não tem quarto para atleta, mas a gente consegue colocar numa academia, a gente consegue colocar numa fisioterapia, a gente consegue estimular com que o atleta possa fazer de uso domiciliar, enfim. Então, essas são as vantagens dos óleos essenciais, que a grande vantagem disso tudo, que, mais uma vez, padrão Alessandro de qualidade, são as questões dos estudos, dos artigos, que eles foram nos bombardeando de artigos de validação, artigos de nível de evidência muito alto. E a gente falou, bom, nível de evidência, um negócio que é prático, tem resultado, por que não usar, né? É isso, então, acho que estamos aqui para dividir, para aprender, né? Quero muito ouvir o Johnny falar, o Alessandro passou a experiência dele com o Blue Gelo, então é muita coisa legal que está pintando, e é legal que é um campo muito fértil para muita pesquisa, para muita coisa ainda aparecer, né? O atleta é um ser alta performance, né? Porque a gente no consultório, acredito que o Johnny também mexa com isso, no consultório, no dia a dia, a gente não lida só com atleta de alta performance, mas a busca hoje pela alta performance de pessoas que outrora não faziam nada, e como é que a gente consegue coletar, como é que a gente consegue utilizar esses óleos e outros métodos para ajudar, pô, isso é fantástico, né? Porque o atleta de alta performance no clube, a gente consegue monitorar ele todo. Quando ele começa a fadigar, quando ele começa a entrar em estresse, muitas vezes no consultório a gente não consegue. Então, a gente consegue fazer muita coisa preventiva. Para não me adiantar muito, senão eu vou falar muito, eu gosto de falar. Johnny, está com você, meu filho. Agora, eu tenho uma pergunta, antes de eu passar para o Johnny. Pode fazer. Com relação porque assim, a gente sabe que os atletas de alta performance, os atletas competitivos,
eles têm que ter muito critério, muito cuidado na hora de usar, de escolher qualquer tipo de tratamento por conta de questão de doping. Como fica o óleo essencial nessa questão? Né? Existe algum risco nesse sentido? Ale, quer falar alguma coisa? Porque isso é uma das perguntas mais recorrentes que tem, né? Na verdade, a primeira pergunta que Porque não aparece... tem. Eu diria duas coisas. Não tem se você usar óleo essencial, tá? Só que Isso. nem sempre o que tem dentro do vidrinho é óleo essencial. Então, por isso que é importante você ver a procedência do óleo essencial. Então, nós que trabalhamos no esporte, tem um critério muito grande de escolha. Para você saber se o óleo essencial ele tem qualidade, primeiro, ver se a empresa é idônea, tudo. Não comprar o óleo essencial em qualquer lugar, assim como qualquer suplemento que o atleta usa, você não compra em qualquer loja, qualquer lugar, qualquer marca de suplemento. Existe todo um estudo para aquilo, se pode usar, se tem alguma substância não é banida, e principalmente porque muitas vezes no rótulo não está escrito essa substância, mas existe uma contaminação ou muitas vezes até adulteração, tá? Estou falando de suplementos também, não só de óleo essencial. Isso numa indústria que é muito bem regulamentada. Na indústria de óleo essencial existe uma regulamentação muito menor do que na de suplemento. Então é muito frequente adulteração, é muito frequente contaminação e é muito frequente você não ter no vidro, dentro, né, o conteúdo ser diferente do que está no rótulo. Então, é importante você buscar um teste que chama cromatografia. Existem vários testes de análise do óleo essencial, mas depois tem um comentário aqui muito importante, vou falar aqui do Alan, muito legal que ele falou. E assim, o que acontece? Você tem que ter essa cromatografia, que é como se fosse uma impressão digital daquele lote, daquele óleo. Tá? Não é um óleo de lavanda, como que é a impressão digital dele. Não, aquele lote você sabe que tem X% de linalol, X% de acetato de linalila, e você vê todos os compostos pequenininhos, às vezes você não consegue nem ver no gráfico, vários compostos pequenininhos que vão aparecendo nessa cromatografia. E aí, o que é legalmente, né, o que se faz? Você apresenta para o médico, apresenta para o atleta, e aí o clube que vai tomar a decisão, ou o médico, ou o atleta, né, que são os responsáveis finais, né, por essa escolha. E a gente vem usando muito óleo de qualidade, né, que tem essa traçabilidade, e até a gente usa desde 2017 no Brasil, no futebol, que é um esporte onde são testados atletas, todos os jogos são testados 2 atletas de cada equipe. Se você multiplica isso por 10 jogos por rodada, no sábado, da Série A, 10 jogos da Série B, 2 jogos por semana, então você tem 40 jogos, você vai ter 160 testes aí por semana, aproximadamente, e nunca teve nem problema nenhum. E o Alan Volsky, que é atleta melhor do Brasil no martelo, ele até colocou aqui, eu já fiz 5 exames antidoping usando os óleos essenciais e está limpo. Só esse ano ele fez 5 exames. Então, isso traz uma garantia muito grande para a gente, lógico, com certeza, mas eu daria um recado, não é o óleo essencial é seguro, tá? Maioria que a gente conhece, né, que você usa no esporte são seguros, mas é importante saber a procedência desse óleo essencial. É fundamental. Deixa eu só fazer uma complementação, porque, como o Alessandro falou, temos os testes durante a competição e também tem os testes surpresa. Muitos desses atletas são testados de surpresa. Enfim, tem substâncias que são proibidas durante a competição, então substâncias proibidas fora de competição e durante a competição. Enfim, o mais importante é isso, o atleta é responsável por tudo que ele ingere, é responsável por tudo que ele faz uso, né? Então, por conta disso, há uma necessidade, nós, médicos e profissionais que também fazem uso desse tipo de procedimento, garantir esse atleta uma idoneidade do laboratório que a gente está oferecendo. O Alessandro falou muito a questão do suplemento, que realmente muito do que é falado não está no rótulo, e que isso aí... Imagina você pegar todo o rótulo e fazer um estudo de todo o rótulo, que se tem tudo ali, se temos... É um trabalho louco. Então, a gente tem que realmente buscar laboratórios e empresas idôneas que nos garantem essa qualidade, né? Então, esse é muito importante em relação a doping, que é uma responsabilidade absurda em relação a isso. Você ser responsável por ficar um atleta suspenso ou até banido do esporte, imagina.
E você, Johnny, apresente-se para nós e conte como os olhos entraram na sua vida como fisioterapeuta, né? Vamos lá, não tenho. A sua parte já está mais próxima da minha realidade, de reles mortal apenas pilateira. Não. O meu currículo, perto desses dois gigantes aí, não é nem metade. Por mim, ficaria junto com vocês aqui ouvindo os dois a noite toda. Mas vamos lá. Eu me formei em fisioterapia. O meu professor de faculdade foi para o Corinthians. E aí eu acabei indo com ele para o lado do esporte. Então, quando eu estava no último ano de faculdade, a gente iniciou junto um protocolo de estudos para gerar o que hoje é o laboratório de biomecânica do Corinthians, de prevenção. Aí fiquei 2 anos depois de formado, no Corinthians fazendo estudos, então não fixo no clube, mas estabelecendo os protocolos, tudo que a gente faz hoje lá de preventivo. Depois fiquei aqui na minha cidade, trabalhando no futebol mesmo, só na fisioterapia, ali no campo, ali atividade onde você não tem nenhum recurso e o que tem ainda você tem que trazer da sua clínica, porque o clube não tem dinheiro, não tem recurso. Então saí um pouco do high-tech de Corinthians e vim para o mais tradicional, o que funciona, o que dá resultado, o que eu posso levar e não é de alto custo. E aí eu me abri um pouco mais para o tradicional e vi que o que é importante não é o high-tech, e sim o que tem evidência. E aí fui trabalhar com o Alessandro em São Paulo, numa clínica junto com o fisiologista Rogério Neves. O Rogério, na época, era fisiologista do São Paulo. Aí eu fiz uma análise preventiva de São Paulo na transição de 2015 para 2016, com biomecânica, só com prevenção de lesão, não cheguei a atuar como fisioterapeuta. Tivemos ótimos resultados lá, comparando o índice de lesão de 15 para 16. Aí eu e o Alessandro entramos num projeto de biomecânica, ficamos trabalhando uns 2 anos, então a gente desenvolveu uma amizade muito grande. Depois disso, fui trabalhar muito com pesquisa, fiquei fazendo doutorado, hoje ainda estou lá no doutorado na USP, que já está bem off por causa da pandemia, mas sigo lá. Então eu sou a pessoa que vai estudar, que vai ver algo e, bom, me mostra um artigo que eu acredito, mais do que um atleta me falando, pô, funcionou bem. E por isso eu sou um cara mais chato de conversar. O Alessandro é uma delícia conversar, porque ele é aberto, ele tem cabeça de vamos ver os nossos estudos, o que deram, e o meu não, é análise estatística, publicação. Eu sou o xarope da nossa parte de óleo essencial no esporte. E aí, quando o Alessandro me apresentou, ele me apresentou 2 vezes, eu falei, Ale, obrigado, mas estou focado na minha carreira. Os dois trabalharam na seleção, acho que todo mundo que vai para o esporte sonha a seleção. Falaram, não, eu quero trabalhar num clube grande, seleção. É legal saber que os dois são amigos do Altamiro. Devíamos ter convidado o Altamiro para estar aqui. O Altamiro virou meu amigo, bateu na trave de eu trabalhar com ele no time que ele estava antes de ir para o Botafogo, lá com o Dr. João Marcelo. Ele quis me levar e aí esbarrou numa crise do clube e num momento financeiro que não era ideal para o clube. E aí a gente não colocou o laboratório de prevenção de biomecânica lá, mas ficamos com vontade de trabalhar juntos e acabamos desenvolvendo amizade. E aí o Alessandro me ligou um dia, ele falou, meu, eu tô aqui nos Estados Unidos, consegui colocar o óleo essencial dentro do Palmeiras. E aí já aguçou minha curiosidade, né? Falei, nossa, no Palmeiras oferecem tudo que é produto, eles têm recurso. E o Alessandro conseguiu apresentar e mostrar para eles que o óleo essencial é bom. Aí eu falei, Ale, e daí? Aí ele falou, meu, eu preciso entregar um lote de óleos essenciais lá, preciso de alguém de confiança, que eu sei que é do meio do esporte. Você pode ir para mim? Aí eu falei, entregar os óleos essenciais, vou te ajudar, Lê. Me passa onde eu pego, vou lá entregar. E antes de eu ir para a fisioterapia, eu fui dedicado à carreira de atleta. Nunca joguei, mas sempre treinei. Cheguei a treinar em times profissionais. E numa loucura de atleta, eu acabei tendo uma ruptura parcial do meu tendão. Então eu desenvolvi uma tendinite crônica. E nessa época eu ainda estava jogando, treinando e trabalhando. E sempre que eu ia dirigindo da minha cidade para São Paulo, que dá por volta de 1h30, eu chegava em São Paulo com dor no joelho e para voltar, a minha tendinite do joelho, eu tinha que parar 2 vezes o carro. Então, eu faria um trajeto de meia hora, pararia, mais um trajeto de meia hora e aí eu concluiria a viagem, porque eu não suportava dor no joelho.
Eu lembrei que quando o Ale me falou do Deep Blue, ele deixou uma amostra, ele deixou um óleo essencial a mais, que ele falou, ó, leve e usa na sua clínica, já que você vai deixar com o Palmeiras, vou entregar um Deep Blue para você. Aí eu olhei para o banco, lembrei do Ale falando, Deep Blue ali, falei, o que custa dar uma chance, né? E aí peguei o Deep Blue e passei no meu joelho, para voltar dirigindo para minha cidade. Aí vim dirigindo, resolvendo umas coisas, ouvindo meu som, cheguei em casa, subi minha escada, sentei, estava tomando meu café já em casa. Aí eu falei, ué, tá faltando alguma coisa. Eu vim de São Paulo até aqui, parece que eu fiz o trajeto mais rápido. Eu falei, nossa, eu não parei. Nossa, meu joelho não doeu. Então, assim, eu sou fisioterapeuta, fiz mestrado para prevenção de lesão e eu não conseguia amenizar a minha tendinite. Foi a única lesão que eu não consegui amenizar ou prevenir. Tinha atleta que tinha 6 lesões de LCAs, assim, nunca jogou 6 meses. E a gente colocou esse atleta 5 anos sem lesão. E aí a minha própria lesão, que era o corpo que eu mais conhecia, que eu mais estudava, eu não conseguia zerar minha lesão. Quando eu passei aquele óleo essencial, aquela pomada, e eu não senti dor, doeu meu ego. Eu falei, não é possível. E aí eu fui dar ouvido para o Alessandro e falei, tá bom, Alessandro, me mostra os estudos, me mostra agora o que vocês usam, como o Palmeiras está tendo resultado. E isso acho que foi em janeiro de 19. É isso, né, Ale? É, janeiro de 19. Esse período aí, essa fase. Aí, desde então, aí voltei a trabalhar junto com o Alessandro. A gente fez estudos com o óleo essencial. Colocamos o óleo essencial aqui no vôlei de Taubaté, que foi bicampeão nacional. No handball de Taubaté, que é campeão todo ano, ou sul-americano, ou brasileiro, vai para o Mundial. Agora a gente tem bastante representante nas Olimpíadas, está aqui no futsal, que geralmente é finalista de Liga Paulista. Então a gente começou a ver que os atletas de alto rendimento amavam óleo essencial. Às vezes nem a gente que faz muita análise, a gente percebe aumento de performance de 1%, 5%, e isso é ótimo para o alto nível. Os atletas, às vezes, eles só percebem um nível menor de estresse, um nível melhor de cansaço, alívio de uma dor que momentaneamente ele vai ter que suportar no processo de treinamento. Então, a qualidade de vida que eu vi que os atletas tinham era absurda, assim. E aí a gente começou a estudar, fui logo para a minha área, né, de biomecânica e prevenção de lesão, fazendo análise. A gente tem alguns dados que são da nossa equipe, não estão publicados ainda, o Ale falou, que melhora a agilidade, tempo de reação. E aí me convenci a entrar nesse mundo. E hoje eu penso até em só ficar focado em estudo, com óleo essencial, de tanto que eu tenho visto essa área aí aberta e crescente, com certeza com muita coisa ainda, eu acho que nem a se descobrir, mas a se comprovar. E com seus pacientes, Johnny, com sua equipe, né? Você consegue... como você vê esse resultado, né? Porque, assim, nós somos as cobaias, nós usamos e ficamos satisfeitos. As pessoas, quando a gente oferece, elas ficam cabreiras, não acreditam, mas eu sempre gosto dessa resposta, né? Quando as pessoas voltam e falam do resultado. Como é que você tem isso? Como é esse retorno para você? Isso eu tenho uma experiência legal, eu gosto de ver exatamente o retorno do paciente. Geralmente a experiência com óleo essencial você recomenda, você fala ali de algum depoimento, de algum testemunho, mas o paciente, quem vai usar ali o óleo essencial, ele só vai acreditar realmente quando ele vê o efeito nele. É certo isso. De novo, né? Principalmente futebol, estudos, mercado, vai muito para o high-tech, né? Então, uma bota que você liga na tomada e ela faz todo o trabalho para você e vibra. Você fala, meu Deus, deve ser muito bom. Agora, uma pomada que te falam que pode ter uma reação química ainda melhor para proporcionar regeneração muscular. Você fica assim, uma pomada, mas só uma pomada? É só uma pomada. Simples assim? Simples assim. Então, a gente começou a ver, antes de entrar nos depoimentos com os pacientes, por exemplo, tem estudos que comparam
um dos constituintes do Deep Blue, a nossa pomada que a gente usa para massagem, para alívio de dor, a gente tem 2 receptores de dor principal. Então, tem como aliviar a dor agindo nesses... Tem mais receptores, mas 2 principais. Vamos comparar com o que a gente mais usa no esporte em qualquer lugar? Gelo. Então, se a gente pega gelo, o gelo age sobre um receptor chamado TRPA1. Então, ótimo, gelo alivia a dor? É certo, todo clube tem. Qualquer pessoa bateu, está com dor, ela sabe que gelo vai aliviar. Só que tem um outro receptor chamado TRPM8. E esse receptor, o gelo não tem nenhum efeito sobre ele. Então, o gelo alivia a dor em um sentido, por um receptor, uma reação por temperatura e por um drive neural também, mas não alivia a dor por outro lado, pelo outro receptor, porque ele não é sensível à temperatura. O Deep Blue tem o mesmo efeito que o gelo sobre o TRPA1, numa concentração maior, a quantidade de Deep Blue, ela aumenta ainda, potencializa, e uma característica do Deep Blue, se eu ponho gelo agora nesse receptor, se eu colocar daqui meia hora gelo de novo, o efeito é menor, ou seja, eu não consigo ter um alívio da dor constante. Eu fiz gelo, protocolos, estudos mostram que depois de 2 horas eu vou pôr gelo e ter o mesmo efeito sobre o controle da dor. O Deep Blue tem um composto dele que você passa agora. Se você analisar a passagem do Deep Blue de novo daqui 20 minutos, em vez dele ter esse efeito reduzido sobre o controle da dor, ele potencializa. Ou seja, o Deep Blue, se um atleta, por exemplo, está com dor, precisa ir para campo, fazer um treinamento, ou mesmo só ter um alívio da dor ali, o Deep Blue, se você passar agora, passar no intervalo depois de 40 minutos, 45 minutos, passar no final, os efeitos vão se somando, ele vai tendo cada vez mais alívio. E só um composto do Deep Blue tem esse efeito. Agora, voltando para o outro receptor. O TRPM8, o gelo não consegue aliviar os sinais de dor que ele envia. Outro composto do Deep Blue age sobre o TRPM8. Ou seja, se eu estivesse num clube hoje e alguém me falasse de dor, eu não tiraria o gelo, mas eu combinaria gelo a Deep Blue e após tirar o gelo, eu ficaria 2 horas aplicando o Deep Blue conforme ele necessitasse de alívio, sem gelo. E eu teria um efeito provavelmente muito melhor do que o gelo. Então, eu recomendo isso para os meus pacientes hoje. Protocolo, lesão aguda, machucou hoje, 48 horas de gelo a cada 2 horas e Deep Blue sempre que você precisar de alívio. O que eu mais vejo? Atleta de alto rendimento, talvez a gente encontrasse em grandes clubes. Hoje, por exemplo, na minha cidade tem 5 boxes de CrossFit. Cada box de CrossFit tem uns 500 alunos. Então, tem 2.500 atletas amadores, mas de alto nível, que treinam um alto rendimento sem nenhum controle. Esses perfis, esses atletas são os meus melhores para eu testar protocolos, desenvolver estudo. Então, sempre o Alessandro me mostrou um resultado que ele teve e eu apliquei. E o que eu mais vejo, o Deep Blue, a gente passa para controle de dor e por algum motivo o atleta consegue executar movimentos complexos que exigem grande amplitude de movimento, articulação com mais mobilidade, melhor após a passagem de Deep Blue. Então, eu fico assim, cada vez procurando pessoas, mesmo fora do consultório, que estão reclamando de um movimento, de uma dor. E antes de eu fazer a análise, dele ir para o meu consultório, às vezes, muitos deles ficam suportando, vai até não aguentar mais, acaba indo no João Marcelo, de repente, se ele atender ortopedia, ele espera não ter mais jeito, até ir no João Marcelo, e uma medicina reparando, né, e não prevenindo. Então, esses atletas que eu sei que dificilmente vão vir, para ganhar a confiança deles, às vezes, eu falo simplesmente assim, o que te dói? É fazer barra? É fazer levantamento de peso? O que dói? É o ombro? Então tá aqui, ó, uma amostra do Deep Blue, vai lá, passa no ombro e faz o mesmo exercício. E vários deles me falam, eu passei o Deep Blue e depois eu não tive dor. O padrão de movimento deles provavelmente melhorou, a mobilidade a gente já sabe que melhora, então ele conseguiu fazer um movimento
mais harmônico, mais sinérgico, e não houve nem atrito intraarticular para gerar inflamação, para gerar dor, e aí esse atleta nem chega a ter dor. Quando tem outros fatores, um último para eu não me estender muito aqui, tem muitos casos que o gelo piora a situação. Então, por exemplo, vou dar um caso bem clássico aqui. Você tem um paciente com problema reumatológico, exemplo, gota, lá no joelho. Aí ele está com dor no joelho, ele vai falar, vou pôr gelo. Ele vai piorar 10 vezes pondo gelo, porque o gelo tem um efeito sobre os receptores de dor, mas vai ter efeito sobre o metabolismo da região, sobre tônus muscular. Todos os efeitos metabólicos combinados vão piorar o sintoma dele. O Deep Blue eu nunca encontrei um problema de indicar. Então, para pacientes reumatológicos, principalmente, eu não indico mais gelo, a não ser que tenha uma indicação clara, mas a maioria não é clara, a maioria tem controvérsias. Eles usam Deep Blue e eles ficam aliviados, porque imagine alguém com fibromialgia. Ela tem dor o tempo todo, em vários pontos do corpo, e são todos os dias. Então, às vezes, ela não pode ser submetida a gelo, porque gelo causa no frio, por exemplo, episódio de estresse, aumento de tônus, ela tem dor muscular. A gente recomenda o Deep Blue. O quanto essa pessoa volta grata para o consultório por conseguir aliviar a dor dela, num nível muitas vezes maior do que o gelo aliviava, do que outros recursos aliviavam, e ela conseguir ter uma melhor vida, é assim, a melhor coisa que eu vejo da fisioterapia e do consultório, sabe? Muito bacana. Como eu disse, eu sou uma Hellis mortal, né? Mas eu percebi isso porque durante a pandemia eu treinei em casa, o Pilates em casa, e com a minha filha, que tem literalmente metade da minha idade. Então, assim, na teoria, era para ela me puxar, mas sou eu que puxo ela. E a primeira vez que eu usei a duplinha Peppermint e Deep Blue, eu usei só em mim, não falei nada com ela, e a gente foi treinar. E eu treinei plenamente durante mais de 1 hora e tal, e ela também, tá tudo. Eu só perguntava, tá tudo bem? Porque eu queria ter certeza que eu não estava puxando demais. Ela, não, tá tudo bem. Dia seguinte, eu plena, sem nenhuma dor, e ela não conseguia sentar. Ela, o que você fez comigo? Eu fiz a mesma coisa que eu fiz comigo, só que eu usei o Deep Blue para poder dar uma protegida e também e é exatamente isso. Como o Pilates a gente trabalha muito as articulações, né? Eu percebo que os movimentos ficam muito mais fluidos, muito menos sacrificantes quando eu faço. Tem uma pergunta aqui que o Luiz fez. Ai, gente, subiu. Elaine? Peraí. Oi. É a Paula. Oi, Paula. É que eu tenho uma cliente surda que ela também é atleta. Aí eu passei para ela o link, né, do YouTube, do Zoom, quer dizer. Aí ela entrou. Eu vou interpretar. Pode? Claro, pode sim, claro, por favor. Muito legal. Obrigada, Paula. Alguém perguntou aqui Nada. sobre LER, né, para dentista, bursite, epicondilites, termos técnicos, gente, a gente tem quase que soletrar. No caso de lesão para profissionais de saúde, para dentistas, como algum de vocês vai poder responder isso? Como que atua, né? No caso, o Deep Blue, ou se teria algum outro protocolo para fazer? Para mim, deixa as fáceis, a complicada é para os dois aí. Muito bom. Quem vai? Vai Deixa o eu falar João um pouquinho. Marcelo. Na verdade, só porque pegar o gancho aqui do Johnny. Primeiro, eu vi uma pergunta aqui que só em relação ao Instagram. Gente, eu não tenho Instagram, sou excluído digital, eu prezo pela minha saúde mental. Então, realmente, eu abandonei. Quer dizer, na verdade, eu tive 1 dia, 2 dias, me cobraram um monte de coisa. Eu falei, não é essa brincadeira de cobrar, não é comigo, não. Mas, enfim, vamos lá. Epicondilite, eu até falar, quer dizer, na verdade, na nossa prática do dia a dia, no futebol, como melhorou a dor muscular tardia pós início do uso da Deep Blue.
nosso uso constante de Blue com a massagem, com a fisioterapia, né? Então, pós-jogo, no recovery, no pós-atividade, que é aquelas atividades iniciais, pós-jogo, após uma prática mais intensa, a gente começa a fazer esse protocolo, tá? Outro gancho, que já vi uma pergunta em relação a isso, só para dar um gancho do Johnny, em relação a frio, gelo, né, nas artrites. Em vez de ver a Laura falando exatamente, eu falo exatamente, uma artrite reumatoide, você colocar gelo, um dia frio, um banho frio já dá dor articular. Então, você coloca gelo, dá uma contratura e um estresse maior, então realmente faz um efeito pior em relação a isso. Vamos lá. Eu sou um dos poucos ortopedistas, e onde me considero ortopedia, porque foi onde eu comecei a trabalhar com a parte médica, que pouco receita anti-inflamatório, porque eu acho que o anti-inflamatório tem a sua validade como medicação, tem a sua aplicabilidade, sim, mas eu acho que o nosso corpo sabe o caminho de encontrar os métodos anti-inflamatórios. Se a gente puder evitar ao máximo de dar anti-inflamatórios via oral, injetáveis, ok, lógico, não sem ser defensor de bandeira, até que eu falo com meus pacientes no dia a dia, gente, a medicina não é para mim, a medicina é para vocês, é uma opinião minha, se vocês quiserem eu passo, ok, tudo bem, mas eu sempre prefiro levar para uma via mais, não só da fisioterapia, não só a aplicabilidade, a acupuntura, mas sim o uso de Blue. O de Blue no dia a dia, tanto o de Blue quanto a Copaíba, também tem essa questão analgésica anti-inflamatória para melhorar esse quadro de dores, principalmente de LER. Porque o LER é que eu falo, quer dizer, qual é o efeito? A gente vai tratar a consequência, ok. Se a gente não focar na causa, em relação às causas da lesão de esforço repetitivo, a gente vai estar, de certa forma, não digo enxugando o gelo, mas a gente vai atuar só num ponto só do tratamento e vai esquecer de ver a causa. Levando em consideração que a carreira de odontologia é uma carreira que eminentemente lesiona articulações, que são movimentos gestuais finos, gestuais precisos, vão dar tendinites, epicondilite, que é uma dorzinha que tem tanto na parte lateral, a epicondilite lateral, quanto na parte interna, a epicondilite medial, que é o cotovelo do tenista, para quem pratica tênis, aí falando do esporte, né? Vão levar esse tipo de inflamações mais crônicas, porque é o uso diário. Então, a gente puder, imagina se a pessoa tem dor todo dia, vai fazer anti-inflamatório todo dia, o dano que essa pessoa vai fazer no organismo dela em relação à parte renal, parte hepática, parte gástrica, parte cardiológica, caso tenha algum problema, parte do bolso, porque a parte financeira também, de certa forma, é inflamatório de uso crônico. E aí, a gente brinca que o bolso é um órgão vital, para algumas pessoas é um órgão vital, então, o quanto de uso que você vai fazer isso? Então, podendo fazer uma medicação, uma prática que seja mais próximo do natural, menos agressivo para o organismo, com resposta, isso tudo que o Johnny trouxe agora, que é depois ele falar da gente ali, que o cara tem pouco currículo, o cara faz um doutorado, pelo amor de Deus. Enfim, os chatos, tá, gente? Entre aspas aqui, de plantão, que são graças à ciência que a gente está tendo muitas coisas que a gente está acontecendo aí. Que bom que a ciência entrou nesse meio também para pesquisar e para validar tudo isso que a gente está falando. Ou seja, nada aqui é panaceia, nada aqui é da boca para fora, tudo é pesquisado, tudo é criteriosamente esmiuçado, porque esses receptores que o Johnny falou aqui, gente, para você começar a estudar receptor, isso dá um trabalho de coletar dados, de coletar agente. Então, não é uma coisa que vai pegar um tipo de medicação, um tipo de procedimento e vai colocar para jogo. Então, se puder fazer, não só... Algumas pessoas fazem preventivamente. Ok, tudo bem. Eu acho que a dor também a gente tem que saber se relacionar com a dor. A dor é uma coisa que ela nos avisa que alguma coisa está errada. Tá? Não é para não sentir dor. A gente que não quer sentir dor, obviamente. Mas se a dor está aparecendo regularmente, alguma coisa ela quer nos dizer. Então, como é que a gente se relaciona com ela? Ok, é a profissão? Tudo bem. Vamos rever algumas coisas na postura, em termos de volume de paciente. É difícil reduzir? É difícil. Muitas vezes tem gente que trabalha em serviço público, é difícil reduzir o número. Enfim, tem N fatores que a gente pode jogar com as causas das lesões. Mas se a gente puder usar coisas, métodos, medicações que a gente possa usar de uma forma mais natural, tranquilo. Então, a gente podendo fazer Deep Blue, Copaíba, que a gente pode usar Copaíba, não só o óleo, mas junto com óleo de coco para fazer toda aquela parte de massagem, ajudar na penetração. Pô, fantástico, tá? E acho que é por aí, entendeu? Acho que a gente está comentando. no caminho.
Só complementando, questão de Lógico. um estudo que mostrou, complementando da Copaiba e Deep Blue, os dois são os especialistas aí de lesão, mas tem um estudo que mostra que para pacientes com artrite foi oferecido massagens, né, diárias ou com óleo de coco só, para um grupo de pacientes, e para o outro grupo de pacientes uma mistura de Deep Blue com Copaiba, tá? Uma massagem na mão. E esses indivíduos tinham artrite nas mãos. E aí observaram, depois de alguns dias, que o grupo que foi massageado com óleo de coco, ou seja, para eliminar aquela questão psicológica, o efeito placebo, não teve nenhuma melhora. O grupo que usou Deep Blue com Copaiba teve uma melhora significativa, tanto da força de apreensão manual, né, a força de prender, né, da musculatura dos dedos, melhorou a amplitude do movimento, então a mobilidade da mão, melhorou a destreza manual, então aqueles indivíduos tinham mais destreza, mais possibilidade, mais coordenação na mão, e também melhorou muito a escala de dor, mostrando que age em vários pontos, né? Então é multifatorial, não é só um ponto que acaba sendo melhorado. E daí tem todas as combinações, né, que você pode fazer, usar sinergias que já são prontas, né? Então, só explicando rapidamente, tem dois tipos de óleo essencial, dois tipos de apresentação, né? Um que é uma planta só, né, que a gente chama de óleo único, e o outro que é uma sinergia, que é uma mistura de óleos essenciais que são combinados, várias plantas diferentes, com um objetivo específico. Então, um potencializa o efeito do outro, e essa sinergia faz o quê? Que cada um desses óleos haja no mesmo objetivo, só que por mecanismos diferentes. Então, é muito legal, é um mundo assim que, para quem não conhece, é um mundo muito interessante aí de entrar. Então, a gente tem 5 minutinhos. Eu vou pedir para vocês falarem um pouquinho, que o Fábio perguntou aqui sobre fascite plantar. Meu marido também tem. Eu vou agradecer muito por essa resposta. Ele tem usado, eu tenho percebido uma melhora, mas eu gostaria que vocês explicassem um pouco sobre isso. Acho que é contigo, né, Johnny? Vamos lá. Eu talvez vou repetir boa parte do que o Dr. João Marcelo falou. Eu percebo que tirar a dor, qualquer fisioterapeuta bom consegue. O ponto e o fino que vai levar a gente a um bom lugar, a um caminho ideal para o esporte, por exemplo, ou para dores o que levou aquela dor chegar a ser a disparar. Eu encaro a dor como um sinal amarelo. Ela está dizendo, tô aqui. Se você não dá a atenção devida, daqui a pouco você vai ter uma lesão estrutural que talvez acarrete para o resto da vida um problema. Então, vou voltar já para fascite, mas, por exemplo, o dentista, geralmente ele trabalha muito, então, primeiro, volume de trabalho. Para um dentista, o antebraço dele tem a exigência que um atleta de futebol tem para as pernas. Então, um atleta de futebol ele tem fisiologista, fisioterapeuta, nutricionista, controle de carga, e ainda ele, se jogar 2 vezes na semana, ele fala, pô, tá difícil. Então, agora imagine um dentista que trabalha das 8 da manhã às 8 da noite, atendendo ali o dia todo com músculos que são muito menores do que quadríceps, do que os músculos da coxa. E se não tiver um cuidado adequado, se aquela musculatura, se aquela região vai suportar. Mas eu sempre gosto de ir um pouquinho longe e falar, ok, mas o que a gente pode fazer? Encontrar melhores posições. Então, o meu trabalho biomecânica é o quê? Enxergar uma estrutura, saber o que ela tem que fazer durante o dia. Então, por exemplo, um dentista. Como está o ombro dele no posicionamento? Como está a cadeira dele, a altura dele na hora que ele tem que ficar sobre o paciente? Será que a musculatura do antebraço está trabalhando com o alinhamento ideal? Porque o que ocorre? A maioria dos problemas musculares, faciais, tendíneos, eles ocorrem por torção do músculo. Então, se eu ficar com o meu músculo torcido e trabalhar 15 minutos, eu tenho dor. Se ele tivesse alinhado, poderia trabalhar talvez o dia todo. Vou dar mais um exemplo. Numa leg press, aquele aparelho de academia que a gente senta, encaixa os pés e levanta. Qualquer pessoa aqui, provavelmente, que se colocar 200 quilos lá, ela levanta sem nenhum problema, com os joelhos, tornozelos e quadris alinhados pelo aparelho. Se você rotacionar o joelho dela para dentro, só falar para ela, una os joelhos e empurra. Ela não levanta 30 quilos. Ou seja, o seu corpo provavelmente vai começar a sinalizar um pouquinho de dor. Porque se você fizesse essa força
com a carga, com o joelho em rotação interna, torcido, você machucaria. Ou seja, a dor está sendo, de novo, um sinal amarelo, porque se você passasse ele, você chegaria numa lesão estrutural. Então, o que a fascite diz para a gente? Tem muitos recursos de óleos essenciais para aliviar. Então, use-os no momento agudo. Então, estou com fascite. Deep Blue, com certeza. Copaíba, ótimo. Turmeric, excelente. Esse protocolo que a gente usa nos clubes que a gente entra. E até isso, a gente fez estudo com futsal. Melhora de 36% na recuperação, usando o óleo essencial com o grupo que não usou. E perceba, recuperação vai de 0 a 10. Uma melhora de 100% seria assim, sair de um local totalmente fadigado, onde o cara nem consegue treinar, e ir para um local que ele está totalmente recuperado, sem nenhum cansaço. Ou seja, 36% nessa escala é muita coisa, muita coisa. E foi só com esse protocolo de óleo essencial. Aliás, eu vou ficar devendo para vocês se a gente usou turmeric nesse estudo. Eu não lembro. Esse aí foi com a Copaíba. Não foi Copaíba, né? Então, só Copaíba pode auxiliar nessa recuperação. Deep Blue pode aliviar o quadro agudo. E aí o necessário, né? Entenda por que a fascite apareceu. Será que a articulação do pé tem uma alteração mecânica? Um pé pronado, um pé supinado? Se for areia... Sapato inadequado que levou Exatamente, a carga... No caso do meu marido foi exatamente isso. Foi um período muito longo da vida usando sapatênis, que é aquela coisa chapada e andando muito e sem fazer atividade física. Aí ele foi buscar ajuda depois de eu ter falado para ele diversas vezes exatamente o que o médico falou, que ele precisava fazer atividade física, fazer o pilates, fazer algo que alongasse, né? que ele ganhasse musculatura. E hoje ele faz tudo isso, mas ele ainda estava sentindo bastante a fascite, uma dificuldade absurda com relação a sapato. Ele só estava podendo usar um modelo específico de tênis, porque nenhum outro ele conseguia ficar sem sentir dor. E agora ele começou a usar outros sapatos, mas tem toda uma preocupação com amortecimento, aquela coisa toda. Mas ele já percebeu só com o Deep Blue. Eu vou introduzir a Copaíba, então, depois dessas dicas que nós recebemos aqui. Tivemos muitos comentários. A Fabrícia está perguntando, nesse estudo sobre fascite plantar, como foi usada a Copaíba. Se foi tópico, aromático ou ingestão. Eu falei demais, Ale, você quer explicar? Eu acho que é o estudo que ela está falando do futsal. Não, da fascite plantar. Não, na verdade, esse da fascite plantar é uma outra, não foi o mesmo estudo. Então, esse estudo de recuperação muscular com a Copaíba foi usado topicamente, uma massagem tópica, né, para recuperação. E esse da fascite plantar, na verdade, foi mais um uso prático, né, um uso clínico aí, que foi dentro da lógica. Aí você tem algumas questões adaptadas, né? Você identifica qual é o efeito do óleo. Lógico que não existe estudo ainda de óleo essencial para todos os tipos de questões relacionadas ao músculo esquelético, etc. Então, você pode aferir que se tem um resultado em determinada região, ele vai ter um resultado para condições que são muito semelhantes em outra região. Tá? Então, até uma receitinha aqui que a gente vai testando. O Johnny, a parte científica, ele vem do laboratório para o campo, eu venho do campo para o laboratório. Então, assim, quando você está dentro do campo, você precisa você tem outros caras que estão no esporte, só para a gente entender. Não adianta ser bom no esporte, você tem que ser melhor do que o outro. Não importa o que você faz, você tem que ser melhor do que o outro, porque você tem que ganhar. Então, se todo mundo não é bom, um pouquinho melhor você vai ganhar. Se todo mundo é muito bom, você tem que sempre buscar algo melhor. Quando está totalmente validado na ciência, você está uns 5, 10 anos atrasado, porque todo mundo já sabe a mesma coisa que você. Então, a gente sempre, dentro do esporte, a gente busca soluções que estão além daquilo que a gente tem no conhecimento. Então, a gente vai buscando essas soluções
E só um paralelo com o óleo essencial. O óleo essencial, ele tem um embasamento científico, mas ele é também esse algo a mais que você vai conseguir para ter uma melhor noite de sono. Então, a gente sabe que o óleo essencial vai te favorecer a noite de sono e a gente sabe que o sono é um dos principais fatores da recuperação do atleta. Alguns óleos vão ter um efeito antioxidante, a gente sabe que radicais livres podem prejudicar também a recuperação e até causar determinadas lesões aí ou condições. Então, você integrando os óleos essenciais dentro da rotina, isso vai para uma vasta gama. Às vezes a gente pensa muito micro no sentido o pé, o joelho, o músculo, mas a gente vendo de uma visão um pouco mais ampla, mais global, a gente consegue entender o real benefício aí que tem, não só os óleos essenciais, mas várias práticas aí que a gente usa no dia a dia. Gente, acabou o tempo, muito obrigada. As pessoas estão agradecendo, estão aplaudindo, estão pedindo bis. Muito obrigada mesmo pela presença de vocês, foi muito esclarecedor. Até mesmo as partes mais técnicas, foi muito bacana de ouvir, de saber que, como vocês, como profissionais, como estudiosos, né, estão fazendo uso e melhorando a qualidade de vida dos atletas. E se funciona com os atletas, também funciona, né, com pessoas que só gostam de praticar algum esporte, que praticam esporte de final de semana, também vai ajudar bastante. Tem uma educadora física que está conhecendo os olhos agora, e foi muito bom, excelente apresentação, vários elogios. E a gente tem que repetir isso, né? Porque a sala encheu, ficou concorrida, todo mundo está gostando muito, eu estou muito feliz de ter vocês aqui essa noite. Muito obrigada e uma boa noite para vocês. Vamos lá. Deixa eu só falar rapidamente. Gente, cada um tem sua auto-performance. Não estamos falando só sobre atleta. A sua auto-performance é pessoal. Se você trabalha como dentista, na sua auto-performance é da odontologia. Se você trabalha em educação física, cada um tem sua auto-performance. Então, quando a gente está falando só de dor, não, vamos falar sobre performance como um todo. Então, qualidade de sono, o que a gente tem de qualidade com os óleos essenciais, de qualidade, como o da Terra, pelo amor de Deus, a gente não precisa nem falar aqui. Então, vamos trabalhar isso. Então, acho que o mais importante é a prevenção, que a gente está falando isso. E, poxa, vendo uma participação dessa de 100 pessoas aqui na sala, lotada, comentários absurdamente assim, estou vendo aqui um atrás do outro agradecendo, está maravilhoso. Obrigado pela oportunidade mesmo. Muito bom. Obrigada a vocês. Gente, quem quiser obter mais informações sobre os óleos essenciais, entre em contato com quem convidou para essa apresentação, né? Ou entre em contato comigo através do meu Instagram, do meu WhatsApp, que está no Instagram, ou se quiser, exceto pelo João, né, que correu das redes sociais, eu te invejo. Um dia eu vou conseguir fazer isso também. Mas hoje eu dependo das redes sociais para a minha vida profissional. Então, entre em contato. E a Carol está botando um formulário para quem quiser já se cadastrar para a próxima aula, né, para a próxima apresentação que a gente vai fazer sobre o tema. Tem esse formuláriozinho, então já pega, já se cadastra. E muito obrigada, gente. Acabou o nosso tempo, já ultrapassamos 7 minutos. O Alessandro, que é extremamente pontual, começa a se coçar, que eu sei. Tá muito bom o papo. Por mim, a gente ficava até... Por mim também, eu ficava aqui um bom tempo ouvindo mais, é muito aprendizado. Eu vou fazer só um anúncio que não estava previsto, mas vamos já falar. A gente está preparando, né? Não vou dizer que está em fase final, mas estamos numa fase intermediária aí para finalizar um curso sobre... A gente já teve a primeira turma no ano passado, ano retrasado, e a gente está montando um curso aí. Em breve teremos notícias aí, a gente anuncia aí no Instagram para quem quiser ver. Então, fica atento que em breve a gente vai ter um curso sobre uso de óleo essencial no esporte, tá? O segundo muito curso. Legal. 1 ano e meio atrás, tá bom? Muito obrigado pelo convite, prazer enorme estar aqui, compartilhar com vocês, e obrigado, Elaine, parabéns pelo evento aí, pela conversa, foi muito prazeroso, muito legal.
Obrigado, pessoal, pela oportunidade. Obrigado por 100 pessoas aí estarem ouvindo a gente. Sempre um prazer. Como eu falei, me senti com vocês mais ouvindo os dois gigantes aí e até me inspirando, continuar trabalhando. Quem sabe um dia ter um currículo parecido. Foi um prazer. Obrigado. Que isso. Cada um com a sua habilidade na sua área e fazendo o que há de melhor. Então, os três estão no mesmo caminho, então os três estão no mesmo nível aí. Obrigada, gente. Uma boa noite e até uma próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.